Boa noite para todos. Quando eu estudei em Israel, quando eu tinha uma pergunta fácil, eu perguntava para qualquer professor na Yeshiva. Quando a pergunta era mais difícil, já ia para o Rosh Yeshiva, já ia para alguém que sabia mais. Quando a pergunta era muito difícil, eu pegava um ônibus, viajava para Jerusalém e perguntava para o Rav Moshe Weber, que era um grande tzadik que viveu naquela época. O Rav Moshe nunca me deixou sem resposta. E graças a Deus, assim, sempre que tive uma pergunta difícil, viajei para ele. E um dia eu cheguei lá e falei para ele: eu quero ir visitar o Yad Vashem. Depois que eu saí daqui, já estou em Jerusalém, eu quero visitar o Yad Vashem, Museu do Holocausto. O Rav Moshe não me recomendou, ele falou: olha, isso não é bom, isso vai te tirar a fé, isso não é uma coisa boa. Aí eu perguntei por quê. Ele falou: você vai ver lá a foto de uma pessoa morta com talit e tefilim. A pessoa estava rezando, estava pedindo para Deus ajudar, e Deus não ajudou, ele morreu. Então você pode acabar perdendo a fé também, você pode imaginar que você também vai rezar, sua reza não vai ser ouvida. E o que adianta rezar? Então o que eu estou fazendo aqui? Para que eu viajei até Israel? Para que eu viajei até Jerusalém? Então eu perguntei para ele, realmente, como dá para entender o Holocausto? Como dá para entender que aquela pessoa estava rezando, estava com talit, tefilim, e ele com certeza deve ter pedido para Deus ajudar, e Deus não ajudou, ele morreu. Então como dá para entender essas coisas? Rav Moshe me respondeu de uma maneira bem simples, mas muito profunda. Akol muvan besod Gilgulim. Tudo é entendido por meio dos segredos das reencarnações. E, para mim, essa resposta já era o suficiente. Ele me deu a direção aonde procurar. Eu comprei o livro das reencarnações do Arizal, Sefer Gilgulim, e comecei a ler, comecei a ver coisas que dá para comparar, situações que dá para comparar uma situação com a outra. E, nesse meio tempo, eu li uma carta do Rebbe de Lubavitch, que nessa carta o Rebbe dizia que o nosso povo passou por 4 holocaustos. Isso durante os nossos mais de 3.300 anos de história, 3.500 desde o nosso primeiro patriarca, mas sem contar o exílio do Egito, nosso povo passou por 4 holocaustos. Quais foram esses 4 holocaustos? Diz o Rebbe, a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Isso foi um holocausto. Aí eu fui rápido depois que li essa carta, fui para Gemara e peguei isso em Sanedrin. Mas acho que tem Gittin também tem esse mesmo tema. Tem a história do Nebuzaradan. Nebuzaradan, o general da Babilônia, tem uma história que ele matou 1 milhão de judeus. Não importa que depois ele desertou do exército dele e se converteu ao judaísmo, isso é outra história, mas a história é que ele fez um holocausto. Ele matou 1 milhão de judeus, então você entende que o negócio foi muito grande em relação ao número de pessoas que existia na época. Aí eu fui para o segundo holocausto, que é a destruição do segundo Beit HaMikdash. Os romanos fizeram uma lei que quem não mata um judeu, ele é morto. Depois baixaram a lei para quem mata um judeu ganha um dinar. E foram baixando, mas na época que eles fizeram essa lei de quem não mata um judeu é morto, você imagina que também o número de judeus que morreram, a gente sabe, na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, foi um verdadeiro holocausto. Depois disso, as cruzadas e a Inquisição, que foram um verdadeiro holocausto. E depois disso, a Alemanha, o holocausto que os alemães fizeram para a gente. Então, tinha 3 lugares que dava para verificar, e peguei do livro das reencarnações do Arizal, peguei o assunto dos judeus que morreram nas cruzadas e na Inquisição.
Diz o Arizal que na época do primeiro Beit HaMikdash, essa época é uma época de mais de 800 anos, os judeus faziam idolatria. Quando começou essa idolatria? Moshe Rabbeinu disse para o povo de Israel que depois que ele morrer, o povo vai fazer idolatria. Então, Moshe Rabbeinu atestou isso. Falou, depois que eu morrer, vocês vão fazer idolatria. Moshe Rabbeinu faleceu, Yoshua sucedeu Moshe Rabbeinu, e isso acho que é uma época que durou a época do Yoshua e os Kenim, acho que uns 20 anos depois do falecimento de Moshe, que já faleceu todo mundo que tinha estudado o Torá com ele. Todos os alunos de Moshe Rabbeinu tinham falecido, aí o povo começou a fazer idolatria. Daí concluem nossos sábios que todo o tempo que o aluno desse tzadik está vivo, é considerado que o próprio tzadik ainda está vivo. Que Moshe Rabbeinu falou, quando ele morrer, vocês vão fazer idolatria. E só aconteceu quando o aluno dele, Yoshua, faleceu, e os que nem estudaram com ele. Então, a gente vê que um tzadik, ele é considerado vivo todo o tempo que os alunos que estudaram Torá com ele estão vivos. Essa época que fizeram idolatria levou a uma época de aproximadamente 800 anos. E ela terminou com o ataque dos babilônios, que eles eram o país mais desenvolvido da época, o país mais culto da época. Lembrava muito a Alemanha, que era um país que as pessoas estudavam, e um país de cientistas e professores. A Babilônia, que era o país desenvolvido, o país culto, eles atacaram a gente, e o Nebuzaradan, que era tipo uma pessoa de alto nível, ele matou 1 milhão de judeus. Então você vê que aparentemente é um absurdo, deveria ser o contrário, que a Babilônia, por ser um país desenvolvido, eles deveriam cuidar dos direitos humanos, e o Nebuzaradan, por ser uma pessoa de alto nível, ele deveria entender, deveria sim, cuidar dos judeus de uma maneira melhor. E a gente vê nisso assim, um absurdo. Como pode ser que aconteceu exatamente o contrário? E aí dizem os nossos sábios que essa última geração, depois dos 800 anos de idolatria, o Beit HaMikdash foi destruído por causa da idolatria, por causa dos assassinatos, por causa de relações ilícitas. Fomos para o exílio 70 anos. Então, quer dizer, a última geração, depois de 800 anos, eles tiveram uma retificação, vamos chamar assim. Mas e aquelas almas daqueles 800 anos que fizeram idolatria? Essa idolatria muitas vezes envolvia sacrifícios humanos até, e eles morreram felizes, deixaram uma grande herança para os filhos, e estava tudo em ordem. 800 anos. Diz o Arizal que eles tiveram que se reencarnar, e eles foram judeus que viveram na época das cruzadas e da Inquisição, e eles tiveram que passar por essa retificação. Quer dizer, alguém teve que morrer queimado em praça pública, alguém teve que perder a casa, alguém teve que perder o dinheiro, alguém teve que perder a família. Eles passaram por essa retificação. E aí conclui o Arizal que por causa que essas almas já passaram pelo mundo, e por causa que a retificação delas já aconteceu, não vai mais ter perseguições religiosas em cima de comunidades judaicas desse gênero. Quer dizer, não vai mais ter um holocausto por motivos religiosos em cima das comunidades judaicas. Quer dizer, pode ser que tenha coisas assim muito menores, que a gente já não chamaria isso de um holocausto. Então, ele deixa isso assim explícito, e a gente viu que depois disso, que teve o holocausto da Alemanha, dos alemães, eles perseguiram, foi um holocausto
de cunho racial. Eles perseguiram pessoas que tinham lá padre na igreja e freira no convento, mas que tinham um avô paterno judeu, que para nós essa pessoa nem é mais considerada judeu, porque o avô era paterno, e os alemães mataram eles eram alemães da religião dos alemães lá do luterano, e alemães mataram alemães por motivo daquele alemão ter uma origem de raça judia. Então era uma perseguição racial e não era uma perseguição religiosa. E o mais engraçado, desculpa pela engraçada no assunto tão triste, mais engraçado disso é quando o Rommel se aproximou o Rommel chegou no Egito, o general alemão que conquistou o norte da África, e os judeus Ashkenazim de Jerusalém prepararam as malas para fugir para o Oriente, e os Faradim ficaram. Porque o Rommel ele tinha falado que o Faradi é um árabe de religião judaica, então ele não é um judeu. Ele, de acordo com a perseguição racial, ele não entra na categoria. Então os Sefaradim não se preocuparam, os Ashkenazim em Jerusalém estavam preocupados. Então, na prática, peguei isso do Arizal, quer dizer que existe uma coisa assim, que a pessoa ela nasce com uma pendência a ser retificada. Fui dentro do Arizal de novo, peguei a história dos judeus que nasceram no Egito. Diz o Arizal que aquelas crianças que tinham acabado de nascer, a criança não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do vizinho, não fez nada de errado na vida, chega o exército do Egito, que novamente é o país mais civilizado, é a primeira potência mundial, é o lugar mais culto. Aquele exército pega uma criança pequena indefesa e joga ele na água. E qual era o motivo disso? Diz o Arizal que o povo de Israel que nasceu no Egito, eles eram reencarnação, aquelas almas divinas eram reencarnação de 3 gerações. Primeiro eles foram a geração que causou o dilúvio, mas morreu feliz antes do dilúvio. Morreu feliz, ainda ensinou os filhos a se comportarem da mesma maneira. Depois eles eram a geração que fez a Torre de Babel. Eles fizeram uma torre para atravessar as nuvens e falar, olha, chegamos no céu e não tem Deus, e por causa disso pode matar, pode roubar, pode fazer tudo de ruim, porque não tem Deus, não tem quem vai cobrar isso de você depois. E a terceira reencarnação deles, dessas almas divinas, eles foram os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. Não preciso entrar em detalhes. Então, por causa disso, na hora que eles nasceram no Egito, aquelas crianças foram jogadas na água. Eles tiveram um dilúvio personalizado, porque eles eram a reencarnação de alguém que causou o dilúvio, que fez para merecer o dilúvio, mas que faleceu feliz antes do dilúvio. Agora aquela alma foi retificada daquela maneira. O povo de Israel no Egito teve que construir Pitom e Ramsés, que não são essas pirâmides que tem lá do Vale de Ramsés. A Torá descreve que eram feitos tijolos de barro com palha, né? As pirâmides são de pedra, mesmo que chama Ramsés também. E isso que eles tiveram que construir, Pitom e Ramsés, diz o Arizal, era a retificação da geração que construiu a Torre de Babel. E não receberam castigo nenhum, Deus dispersou eles por meio de atrapalhar as línguas deles, mas eles não receberam castigo nenhum por ter feito aquela atrocidade, vamos chamar assim. E depois aqueles judeus que fizeram todos os trabalhos forçados, eles eram reencarnação das pessoas que viveram felizes em Sodoma e Gomorra, fazendo tudo de ruim, e já não estavam mais vivos no dia que Sodoma e Gomorra foi destruída. Que Sodoma e Gomorra era uma região muito grande. Então, na prática, a gente vê 3 gerações. Tem um versículo na Torá que Deus vai cobrar até a 4ª geração de quem faz a maldade. E esse versículo, aparentemente, ele vai contra a própria Torá, porque a Torá diz que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. E também tem uma lei chamada Tinok Shanishba Benakum, que uma criança que ela foi capturada pelos idólatras
e ela foi educada dentro da idolatria, ela não é culpada da idolatria que ela faz, porque ela recebeu essa educação. Então, como pode ser essa quarta geração? É a geração que mais não sabe o que é certo e o que é errado, a geração que é menos culpada de tudo, e Deus vai cobrar da quarta geração, ainda pelas 3 anteriores. Então esse versículo, ele não bate com a realidade da honestidade divina, ele não bate com a realidade da bondade divina. Esse versículo é um absurdo, aparentemente. Aí explica o Arizal que esse versículo ele está se referindo não à quarta geração biológica, tipo meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, mas à quarta reencarnação da própria pessoa. Então eles causaram o dilúvio por meio das atrocidades deles. Eles fizeram a Torre de Babel para liberar tudo de ruim. Eles foram Sodoma e Gomorra. Então eles tiveram 3 reencarnações livres para fazer tshuva, para se arrepender do que eles fizeram de errado, para retificar as pendências anteriores, e eles não aproveitaram isso. A quarta reencarnação, ele já não precisa mais se preocupar, ele já não precisa mais fazer tshuva, porque o Tribunal Divino já faz essa tshuva para ele. Então ele acabou de nascer, Deus me livre, ele já chegou ao exército egípcio, país mais civilizado, mais culto, pegam aquele neném, e se os pais, Deus me livre, se os pais fizeram alguma coisa errada, o neném não devia nascer nessa família, devia nascer em outra. Quer dizer, não é que isso era um castigo para os pais, isso é uma coisa desordenada relacionada àquela própria criança, que ele era a reencarnação dessa pessoa que já teve as 3 chances, ele era a quarta reencarnação. Então a quarta reencarnação já é cobrado dele tudo que ele fez antes, porque ele teve 3 oportunidades, 3 vidas para retificar o que ele fez de errado, e ele fez pior. Cada uma, no lugar de retificar a anterior, ele fez pior. Então, na quarta, ele ganha a retificação de tudo. E aí até o Rashi, a explicação do Rashi sobre esse versículo, ela também bate com essa realidade, que o Rashi diz até a quarta geração daqueles que continuam com as ações dos pais. E se fosse de acordo com o Pshat, de acordo com o lado simples da Torá, se ele continuou fazendo o que o pai dele fazia, ele não é culpado porque ele foi educado dessa maneira. Então, só dá para entender até o próprio Rashi dessa maneira, que ele continuou fazendo o que ele próprio fazia na reencarnação anterior, e uma antes e outra antes. Então, pegando essa regra, e pegando também o que o Arizal falou sobre a Inquisição e as Cruzadas, a gente entende que quando uma criança pequena, novamente, que Deus podia colocar ele numa família melhor, se os pais merecem sofrer, ele não devia nascer lá, devia nascer numa família que os pais não merecem sofrer, e a criança pequena não fez nada de errado, ele não devia acontecer para ele nada de errado. E o fato de terem morrido 1 milhão de crianças, os alemães, que eram o povo mais desenvolvido da época, um povo europeu, um povo que tinha universidades, um povo que tinha uma lei de educação obrigatória. A gente não está falando sobre um genocídio num lugar primitivo. A gente está falando sobre um povo europeu. Hoje a comunidade judaica que mais cresce é Berlim, quer dizer, a Alemanha é um país civilizado, e aquele povo alemão, ele estava o povo inteiro a favor do Holocausto. Como pode ser o povo inteiro a favor do Holocausto? Os italianos receberam as mesmas leis que os alemães receberam. E na Iugoslávia, os oficiais italianos avisaram as comunidades judaicas que, olha, os alemães vão vir aqui e eles vão matar vocês. E esses italianos, eles também tinham essa lei. Eles também deviam... O Mussolini deu uma ordem de pegar os judeus e mandar lá para os alemães. Só que eles não cumpriram. Uma pessoa normal não vai cumprir uma ordem dessas. Em certos lugares na Itália, em Roma, em Bolonha, eles cumpriram. Mas a maioria dos italianos não cumpriu. Até o ponto que o Rebbe,
Ele fugiu do lado ocupado pelos alemães da França para o lado ocupado pelos italianos e de lá ele conseguiu sair da Europa. Então, o que a gente entende disso é que o fato de os alemães eles terem feito essa atrocidade, o fato de todo o povo alemão estar a favor disso, vai nos lembrar o que Deus falou para Abraão, que Gerez Arachá Beretz Loloem, os seus filhos, eles vão ser, essa palavra Ger, ser uma pessoa que não é do lugar. Tem muitas traduções para isso, mas vamos dizer assim, eles vão ser estrangeiros num lugar que não é deles, vão afligir eles. Então, Deus tinha falado isso para Abraão. E Abraão vindo, isso é no Brit Ben Abitarim, quando Deus fez uma aliança com Abraão, e como os reis antigos faziam alianças, então Deus pediu para Abraão fazer tudo de acordo com como os reis faziam. E Hashem, Deus revelou isso para Abraão, e Abraão não discutiu. E esse já era o segredo dessas reencarnações. Quer dizer, Abraão já sabia quem seriam os descendentes dele. Porque na hora que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi lá e discutiu. Porque ele queria fazer com que eles fizessem tshuva. E antes disso, no Brit Ben Abitarim, quando Deus falou já sobre o depois disso, sobre os descendentes dele, sobre o pós Sodoma e Gomorra, ele já sabia do que se tratava, ele já sabia que não tinha muito como retificar isso de outra maneira, que eles já tinham passado aquelas 3 reencarnações que dão direito à retificação, sem que o Tribunal Divino faça isso para a pessoa, faça isso pela pessoa. Então, entendendo que existe um raciocínio judaico, raciocínio de Torá, que em 3.300 anos aconteceu um primeiro holocausto por causa da idolatria. Aconteceu um segundo holocausto por causa de ódio gratuito. Mas entre as pessoas fizeram idolatria, entre tiveram ódio gratuito e não aconteceu nada. Então, quer dizer, aquelas coisas que aconteceram para uma geração, mas cadê todo mundo? Então a gente entende daqui que quando acontece uma coisa anormal, e a gente vai ver que esses holocaustos foram coisas anormais, porque quem fez a Inquisição foi a Espanha, que foi o país mais desenvolvido da época. Eles tinham caravelas, eles tinham arma de fogo. Quem fez as cruzadas foram países europeus, que tinham uma cultura maior do que outros países. Quem fez o Holocausto foi um país de primeira linha. Quem fez a destruição do primeiro Bet HaMikdash foi a Babilônia, que era a potência mundial da antiguidade, e quem fez o segundo Holocausto foi Roma, que também era um país culto, era um país que tinha um senado, era um país que tinha leis. Então, o que a gente vê daqui é que existe o caminho das almas. Uma alma que ela já passou por todas as oportunidades dela. E agora só sobra para ela lá em cima uma escolha. Fala para ela, olha, agora você vai ter que se purificar. Tem um lugar chamado Geinom, que esse lugar existe até Mashiach chegar. Daí os povos do mundo copiaram o inferno, né? Só que para eles o inferno é eterno, que lá vem da mitologia. Lá, né? Os italianos antigos, eles tinham uma mitologia que eles pegaram dos gregos. E lá tinha o Deus do bem, o Deus do mal, o Deus das trevas. Então, para eles lá tudo era eterno. Então, quando os italianos antigos, os romanos pegaram a nossa religião, eles fizeram uma fusão da nossa religião com a deles, né? E aí eles colocaram o inferno eterno, coisas assim. Mas na nossa religião, Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem. Esse inferno, ele é limitado. Quando o Mashiach chegar, ele não existe mais. Só que uma hora nesse inferno é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. E essas almas, quando chegam lá no céu, quando a conta delas já deu o que tinha que dar, quando elas já perderam o crédito, aí elas podem optar
passar uma hora lá no Guénon, ou não sei, ou nascer num lugar assim, não quero falar nascer no Brasil, mas nascer num lugar assim que não vai ser o melhor lugar do mundo. E 4 vezes na nossa história, aquelas almas optaram por nascer em lugares onde aconteceria tudo aquilo que aconteceu, onde uma pessoa perderia a vida, outro perderia a família, outro perderia a casa, outro perderia o dinheiro. Optaram, a alma antes de descer para o mundo, ela escolhe, ela sabe o que ela está escolhendo. Então, como Deus falou para o nosso patriarca, para Abraão, você pode optar o que você quer para a sua descendência. Se você quer que eles vão para o inferno ou você quer o exílio, aí ele escolheu o exílio. Por isso que ele não discutiu sobre o exílio. Assim dizem nossos sábios. Ele não discutiu porque isso foi o que ele escolheu. Isso era o menos ruim. Então essas almas que viveram na Europa há 80 anos atrás, essas almas que viveram na Espanha 500 anos atrás, essas almas que viveram na Europa na época da Inquisição, essas almas que viveram em Israel na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, essas almas que viveram em Israel na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, eles escolheram isso no lugar de uma purificação no Guénon. E isso é o Soda Gilgulim, isso é o segredo das reencarnações. Então, sendo que isso é uma coisa rara, sendo isso uma coisa... A pessoa não pode fazer disso uma regra geral. Ou seja, a gente tem que viver... Não pensar que a gente é um caso desses. Ou seja, quando você vai para o Museu do Holocausto e você vê a pessoa que rezou e morreu, ele tinha escolhido isso lá em cima antes de descer para esse mundo. Ele escolheu falecer dessa forma, que dessa maneira ele vai para o Alto Paraíso, dessa maneira ele não tem mais problemas. Isso para ele foi melhor do que ir para o Guénon. Ou pode ser outros mil e um motivos relacionados ao segredo das reencarnações. Quer dizer, cada coisa que aconteceu lá, ela estava relacionada a um assunto de reencarnação. Quer dizer, teve uma pessoa que sobreviveu, teve uma pessoa que faleceu, teve uma pessoa que perdeu a casa, teve uma pessoa que perdeu o dinheiro, teve uma pessoa que perdeu a família. Cada um estava ligado à reencarnação dele, à retificação que ele precisa passar. Então, por causa disso, quando a gente vai para o Museu do Holocausto, a gente se identifica, a gente fala, então eu também, quer dizer, o que vai adiantar agora? Eu também sou alguém assim? Não, você não é alguém assim, porque isso é uma retificação de 3.300 anos da nossa história. Isso não é uma coisa comum. Ou seja, a gente tem que imaginar sempre que Deus vai ajudar, a sua reza está sendo ouvida, a sua reza está sendo atendida. O que aconteceu no passado, tudo dá para entender pelo segredo das reencarnações, mas a gente não tem que imaginar que nós somos a reencarnação de uma pessoa que optou por sofrer nesse mundo no lugar de ir para o Guénon. A gente tem que imaginar que a gente está aqui, como o Rebbe falou, o trabalho da nossa geração é receber o Mashiach. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. A gente é a geração Geulá, a gente é a geração Mashiach. O nosso trabalho é receber a mais alta revelação divina, é receber um mundo melhor, e esse mundo pior já ficou para trás na nossa história. Então, muito obrigado. A gente fez esse canal no YouTube já faz tempo, mas se puderem se inscrever no canal, se puderem curtir, e qualquer pergunta que tiver em relação a qualquer aula desse canal, por favor, se puder entrar no nosso site www.ongtorah.com. Lá tem uma seção Pergunte ao Rabino, escreva a sua pergunta, isso chega direto para mim. Muito obrigado. Kol tov v'atzlacha, briut, agora só o último detalhe, porque a gente não comemora esse dia do Holocausto no mesmo dia que o governo de Israel está fazendo.
sendo que nossos sábios instituíram o dia de 9 de Av, o dia de 17 de Tammuz, o dia de 10 de Tebet, o dia de 3 de Tishrei, esses dias como jejuns, pela destruição do Bet HaMikdash, pelas tragédias que aconteceram no nosso povo, a gente não acrescenta mais dias desse tipo, deixa já o que eles acrescentaram já está bom. A gente, se tivesse lá na hora, eu ia falar para eles, olha, um dia já está bom, não precisa 4, não. Mas já que eles colocaram 4, a gente não tem muito o que fazer. Então, não vamos acrescentar mais do que isso. O nosso trabalho é olhar para frente, é acrescentar na alegria, é receber o Mashiach, é receber a Geulah, e naqueles dias de jejum, naqueles dias a gente pensa no Holocausto, a gente pensa na Inquisição, nas Cruzadas, na destruição do Bet HaMikdash. Mas no dia a dia, vamos acrescentar em Torah Mitzvot para trazer o Mashiach imediatamente. Terra fumeada, não, mas tudo arabá, corto.